O engenheiro agrônomo Eduardo Abraim, que também é produtor rural em Araguari e presidente da Trieng, Associação dos Triticultores do Estado de Minas Gerais, desconhece a doença que vem atacando sua lavoura e de vários produtores nos estados de Goiás e também Minas Gerais. Eduardo, que também presta consultoria, relata que no estado de Goiás, mais de 70% das lavouras de sequeiro que não utilizam irrigação foram perdidas por causa da doença. O estado de Goiás, o pessoal um pouco desavisado, ainda plantaram muito cedo. E então lá foi onde que começou o problema. Primeiro, lógico, que as plantas estavam no campo com uma condição muito desfavorável de temperatura e umidade. Então começaram os primeiros relatos. Aparentemente era o início de mancha marrom, que a gente conhece. O pessoal começou a usar os fungicidas tradicionais e não estava tendo efeito. E começaram a me reportar isso e isso foi evoluindo de tal ponto que chegou uma hora que começou a ter morte de planta. E aí começaram os relatos. A partir de então a gente começou a tentar identificar o que estava acontecendo e aí já começou a aparecer em Minas também. E aí chegamos à conclusão de que não é um problema só, mas é um complexo de doença em que a mancha marrom e brusone na folha, como a gente nunca tinha visto, abriu uma porta, na nossa visão, para uma bactéria oportunista. Não que ela seja o responsável mas na nossa opinião ela faz a morte final da planta, seria o tiro fatal dela. Então é um complexo de doença em que agora a gente também está identificando no solo plantas morrendo por inteiro, talvez por estarem debilitadas nesse complexo de doença. Há aproximadamente 30 dias, Eduardo fez um alerta à Embrapa e à Biotrigo, que é referência em melhoramento genético, instalada no Rio Grande do Sul, justamente para unir forças em busca de respostas para esse chamado complexo de doenças. A Embrapa e a Biotrigo estão na frente do trigo no país, de pesquisa e variedades, e tem os fitopatologistas. E eles vieram e agora está saindo os primeiros relatos deles, saíram notas técnicas, né? A Embrapa dizendo que é brusone, que é um problema, a Biotrigo dizendo que tem um complexo e que tem bactéria também. Então, assim, de toda forma, foi chamada a atenção para esse problema e os pesquisadores estão trabalhando em cima disso, os laboratórios em cima de resultados, e está começando a sair os primeiros laudos, e eu acho que dentro de uma semana e 10 dias a gente vai ter já um parecer final. Eduardo também solicitou algumas análises em nome da Trieng e, enquanto aguarda os resultados, alterou a forma de manejo para minimizar a morte das plantas. Quando a gente percebeu que as aplicações de produtos específicos para mancha foliar, não estavam fazendo efeito, a gente começou a suspeitar que tinha mais componentes. E aí acho que conseguimos identificar algumas lavouras em Goiás que estavam salvas no meio de outras completamente destruídas. E a gente começou a ver o que tinha feito o produtor e a partir daí a gente começou a entender que tinha mais coisa junto. E começamos a fazer uso de produto à base de cobre, que é bactericida, e à base de mancozeb. E esses produtos mostraram uma eficiência e a gente conseguiu começar a recuperar a lavoura que estava danificada. Então a gente percebeu que tinha realmente mais coisa junto e, na nossa opinião, uma bactéria no final fazendo o estrago final da planta. A gente está tomando precauções em relação a aplicações de produto, porque realmente assim, a gente está entendendo isso, mas nós não sabemos exatamente com o que estamos lidando. Uma das coisas que a gente percebeu é que fazendo aplicações iniciais com produtos do grupo dos triazóis simples e à base de mancozeb, tem tido um resultado extremamente eficiente. Então essa é uma dica para o produtor. E uma outra observação é cuidar com o uso de óleo mineral. Na nossa visão, o óleo no início lá em Goiás ajudou a abrir mais porta para as bactérias. Então a gente suspendeu o uso de óleo mineral nas aplicações, estamos usando só adjuvantes para tentar não deixar mais agressão na planta. Isso a gente não está comprovado, talvez tecnicamente, mas por observação de campo a gente viu isso aí. Então, inclusive os herbicidas de latifungicidas usados no trigo, que usam óleo, a gente pediu para esperar, suspender, até a gente entender melhor isso aí. Sobre os prejuízos, Eduardo ainda não contabilizou. A colheita do trigo inicia-se em julho.
Na que está plantada primeiro, que são as lavouras de março, tem um dano sim, a gente não sabe ainda, mas é um dano já significativo. Nas lavouras mais novas, como a gente entendeu o que estava acontecendo, começou a tratar, a gente espera que o dano seja pequeno, né? A gente tem lavouras novas que estão indo bem, estão com sintomas, mas estão indo bem agora com os tratamentos. E está terminando mais uma edição do programa Ação Agro.